Olá, sejam bem-vindos ao Fagulhas Especial de domingo aqui no canal Sidney Fernandes, escritor espírita. Todo sábado e domingo às 8h30 da manhã você tem um Fagulhas de Luz especial comigo e com o Sidney, num formato pinga-fogo, num formato bate-papo, perguntas, respostas e reperguntas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Continue seguindo os nossos programas, a gente faz com muito carinho para vocês, tentando aqui abordar a parte reflexão sobre espiritualidade, muitos assuntos. E se você deixar um like no nosso vídeo, já ajuda demais a nossa jornada aqui para divulgar essa espiritualidade, chegar para vocês com a reflexão, perguntas, respostas e tudo mais. E você pode deixar o seu comentário, sua pergunta também nos nossos vídeos mais recentes. A gente dá uma olhada e possivelmente vai fazer um vídeo para você respondendo a sua ou as suas perguntas. Sidney, eu sempre gosto de escolher um provérbio e trazer e pedir que você comente, e aí a gente, dá uma discorrida sobre ele. O provérbio de hoje é o 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Seja bem-vindo ao Fagulhas Especial de domingo. A sabedoria dos provérbios é repetida incessantemente pelos espíritos. Nós temos uma notícia de André Luiz, de que além do acompanhamento da nova vida do espírito, a nova encarnação que ele vai ter, ainda dentro da barriga da mãe, assim que ele nasce, o protetor espiritual o acompanha até os 7 anos, 7, 8 anos de idade. Por que isso? Porque essa é a idade ideal em que o espírito tem condições, ele está ainda no estado de dormência, ele ainda não tomou consciência plena da nova vida. E, por consequência, muitos dos seus atos de vidas anteriores estão ainda sujeitos a, vamos usar uma terminologia mais material, a uma certa moldagem. Então, o espírito pode melhorar durante a infância. Esse provérbio aqui é extraordinário. Ensine a criança, coloque na vida dela, sabe aquela estacazinha que você coloca, Theo, para que a planta cresça retinha? Uhum. Esse é o papel dos educadores, dos pais. Agora, não adianta só falar, porque o verbo edifica, mas o exemplo arrasta. O exemplo do pai, do tio, da mãe, do avô, do irmão, vai também ser muito importante para a criança. Mas ela está, nesse momento, como se fosse uma massa que pode ser moldada. Moldada, né? Então, muitas das más tendências de vida anterior, o provérbio diz, olha, ensina a criança agora que ela vai levar isso para a vida inteira. E isso realmente tem que ser aproveitar o momento em que ela está ainda nessa condição de ser modificada. Não deixar que as suas más tendências do passado criem asas, que elas cresçam, que elas encorpem. É preciso, desculpe a expressão, mas matar no ninho essa má tendência. A má tendência. E fazer nascer, dar condições, regar, adubar as boas tendências, Theo. Esse papel de pai e de mãe, dizem que não existe curso de pai e de mãe, a gente aprende ali na raça, mas é uma coisa instintiva e não deixa de ser, como diz aqui no provérbio, ensina a criança no caminho que deve andar. Isso é meio que do pai e da mãe uma obrigação, né, Sidney? Porque quando eles falham, principalmente nesse ponto, a gente já sabe como acontece em muitos casos, né? Nós convivemos com muitas crianças da nossa creche que praticamente foram criadas pelas avós. Uhum. E os pais abdicaram dessa obrigação. Vão responder por isso. Tem essa ainda? Claro, eles colocaram a criança no mundo, assumiram a obrigação. Eu falei no programa passado aí de alguns homens que largam as mães a partir do momento das esposas, a partir do momento que descobre que
um dos filhos nasceu com microcefalia. Uhum. Isso aí é um crime. E eu acompanhei nessa semana todas as pessoas que estavam cuidando, dessas crianças que passam por uma provação muito difícil, eram mulheres. A mãe, irmã, o motorista que leva para o hospital, e lá a psicóloga, a massagista, a médica, a enfermeira, todo mundo assim em volta. A mulher tem um papel extraordinário na vida das pessoas. Elas têm um valor, Theo, que é inimaginável. E o homem acha que porque ele é forte, porque ele tem saúde, que ele não tem obrigação, sim. É claro que eu estou falando assim em tese, porque há muitos homens que são verdadeiras mães para os seus filhos. Mas, no mais, temos que enaltecer essas criaturas que desde cedo dão educação, dão proteção, procuram dar para o filho tanto a proteção material, no caso aí específico dessas deficiências, dessa doença, como no caso, por exemplo, eu vi um menino, um carinho para com o irmão. Aquilo ali, Theo, é um espírito que veio ali ao lado, que foi muito bem educado. Ele aprendeu a ter aquele amor com a mãe. É claro que é um espírito manso, é um espírito que logo cedo assimilou as histórias, as experiências da mãe. Ele é bem receptivo a isso. Mas tanto o mérito dele em aprender a amar daquela forma e dar o carinho para o irmão que está ali naquela situação difícil, como para a mãe ou os pais que bem educaram aquela criança. E a gente percebe, né, Cine? Eu lembro quando o Robinho era bem menor, assim, você está andando, assim, está simplesmente caminhando, você percebe que a criança, tipo, olha assim, o jeito. Eu já vi várias vezes ele fazia isso quando era pequeno, ficava olhando o jeito que eu andava e ficava imitando os meus passos. E aquilo não é só nessa parte, nesse momento de tentar imitar esses passos ao caminhar simplesmente, mas nas atitudes também. Por isso que já diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, já de pequenininho, a gente vai imprimindo essas coisas. Então, quando essas coisas não são impressas pelos pais, alguém de alguma maneira vai imprimir e depois vai ser difícil de tirar, como é o que diz o final do provérbio, né, Sidney? Você sabe que eu tenho 4 filhos, aliás, 5 filhos. Olha, errando na conta, hein? 2 filhas, nós nos escolhemos no plano espiritual, 2 filhos que eu escolhi e adotei, e uma 5ª filha que me escolheu. Mas eu quero me referir ao meu filho adotivo. Uma vez eu estava caminhando com ele e um amigo chegou para mim e falou: eu não conheço esse menino, mas tenho certeza que é o seu filho. Mas por quê? Pelo jeito dele andar igualzinho o seu. Pelo jeito dele se expressar, é você. Ele está imitando tudo que você faz. Nossa, aquilo foi um alerta para mim, Theo. Eu tenho que ser um bom exemplo. E graças a Deus, Theo, e ele é muito inteligente, como ele fala comigo agora, ele está no exterior, está fazendo um trabalho muito bom no exterior. Ele fala: pai, eu sinto sua falta, eu tento seguir seu exemplo. Então é um menino de bom coração que, graças a Deus, aliás, todos os meus filhos estão indo muito bem, caminhando de uma forma positiva. Mérito meu? Não, deles, que estão de bem com a vida. Ô Sidney, agora só para encerrar, a gente tá chegando no final do vídeo, me veio aqui um ditado que, não sei por que esse ditado, depois eu vou pesquisar, fala assim, vou usar ele aqui agora. Se os pais dormirem de touca, né, e depois o filho meio que debandar, é um ponto sem volta, Sidney, ou vai depender muito do espírito que está ali, chegar lá na frente e ver, não, eu tô fazendo coisa errada, eu vou voltar. Como que funciona? Tem um limite ali que passou dali, a coisa não volta mais, Sidney? Como que você entende essa situação? Allan Kardec pergunta isso para os espíritos. E eles respondem: desde que os pais tenham feito todo o possível para que o filho tenha uma vida digna, uma vida correta, cessa aí a sua responsabilidade. Agora, se por acaso ele está se desviando e o pai não está alerta para ajudá-lo, para trazê-lo de volta, aí também ele
tem a responsabilidade nos desvios do filho. Mas se a família fez todo o possível e o indivíduo parece que assume essa situação difícil, vai ter que passar por outras situações. Ninguém está perdido, Theo. Ninguém. Deus não desiste de qualquer criatura. Todos têm jeito. O pior criminoso que seja, a criança mais rebelde, um dia vai cair em si e caminhar os passos corretos em direção àquilo que Deus preparou para nós. Olha, muito obrigado, Sidney, pela sua presença em mais um vídeo nosso. Obrigado você que acompanhou o nosso vídeo até aqui. Esperamos vocês na próxima semana para mais um vídeo especial de domingo, sempre às 8h30, somente aqui no canal Sidney Fernandes, Escritor Espírita. Até a semana que vem. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.